Olá, boa noite. O mês de março é o mês internacional de conscientização sobre a síndrome de Down. É o mês de celebrar a vida e chamar a atenção ao respeito e às oportunidades de quem tem a síndrome. Para falar sobre esse tema tão especial, o Ação Nacional recebe Maurício Carvalho, idealizador e coordenador do movimento Maravilha Máxima e da primeira equipe de futsal Down de Campinas. E eu tenho o prazer de chamá-lo, Maurício, de amigo e para anunciar que você está muito bem acompanhado. Maurício, seja bem-vindo, boa noite. Que prazer tê-lo aqui para a gente bater muito papo, como eu sempre digo no Ação Nacional, aprender muito com você e com essa figurinha bem especial que está ao seu lado. Carlão, eu que tenho que agradecer, né, pela amizade que se tornou o nosso encontro, né? E estou muito feliz de estar aqui e muito mais feliz ainda de poder estar ao lado do meu filho. E eu sou conhecido mais como pai do Rafael e da Marina, como Maurício, viu, Sim. Carlão? E o Rafael é esse cara que me ensina muito, me ensina diariamente, né? É uma pessoa que veio me ensinar que o maior presente da vida é a nossa presença na vida deles, né? Dos nossos filhos. E ele me surpreendeu há uns 5 anos atrás, querendo dar palestras, Carlão. Mas, Maurício, eu estou vendo ele está meio tímido e tal. Ele dá palestras mesmo ou ele está aí escondendo o jogo? Ele dá. Quem que quis dar palestra, Rafael? Você, né? E já deu muitas palestras? Muitas palestras, que bacana, cara. Rafael está com 25 anos, né? Tá. Você apresenta. Ele tem 25 anos. E mora em Valinhos, muito bem. Que show. Ei, Maurício. Maurício, só para até a gente batendo papo Sim. sobre a pauta e tal, Ok. Não existe, se eu falar o portador de síndrome de Down, eu estou errado, né? Por favor. Sim, existe hoje uma nova nomenclatura, né? Então, o correto é pessoa com síndrome de Down ou pessoa com deficiência, ou melhor, tratar a pessoa pelo nome. Sim. Né? Porque o portador seria uma situação de que a pessoa com Down deixaria a síndrome de Down em casa e sairia sem ela. Não, faz parte. Né? E lembrando que a síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética, né, que qualquer casal, né, existe a possibilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Tá certo, Maurício. Vamos começar então com o nosso papo, né, nosso aprendizado aqui no Ação Nacional. Explicar um pouquinho sobre a síndrome de Down e depois, Maurício, vamos entrar nesse projeto tão bonito aí, que é a Maravilha Máxima. E antes da gente entrar no programa, você explicou o significado do símbolo, o significado do girassol. Então vamos começar, né, explanando o que é a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética, né? Todos nós temos 23 pares de cromossomos. As pessoas com síndrome de Down, no cromossomo 21, tem 3 pares. Por isso que o dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down, 21/3. Né? E ela se caracteriza por algumas particularidades físicas, né? O olhinho um pouquinho mais puxado, uma preguinha a mais, a prega palmar única, hipotonia muscular, a base nasal um pouquinho mais achatada, a orelha também um pouquinho mais. Mas isso, Carlão, a gente vai observar com detalhes depois, né? Porque quando a gente recebe o bebê no colo, meu Deus do céu, é indescritível a sensação. Né? Então, assim, a gente, como você bem disse, iniciou, vamos celebrar a vida. Sim, né? É sim. isso que a gente acredita. Sim, mas que bacana. Eu fico admirado, assim, eu tenho meu filho, o Arthur, e eu tento estabelecer um relacionamento com ele, assim, não só de pai com filho, mas de amigo, sabe? Sim, de brincar, de sacanear no bom sentido, ser um relacionamento bem leve. Porque antigamente até meu pai fala muito, né? Tinha aquela coisa, o pai austero e tal. Sim. E não é bem assim. Eu tento estabelecer esse tipo de relacionamento. Eu vejo você com o Rafa, cara, você não para de brincar, você não para de tirar sarro. É maravilhoso, sinceramente, é muito legal de ver.
Carlão, eu tive pais, né, maravilhosos. Meu pai era muito participativo. Eu só via meu pai aos finais de semana, para você ter ideia, mas ele é muito presente até hoje na minha vida, continua presente. E eu acho que se eu conseguir passar 10% do que eu recebi para os meus filhos, nossa, o Rafa fala muito que eu fico zoando ele, né, Rafa? É verdade? Você me zoa também, não? Sim. Então assim. E entre os irmãos também existe isso, né? A Marina, a minha outra filha, irmã do Rafa. Marina mais velha. A Marina é mais nova, ela tem 22 anos, né? E ela ajudou muito na evolução do Rafa, na educação. Então eu falo que o Rafa não é o que é só por causa dele e dos pais. Tem muito da irmã, tem muito dos amigos, tem muito da família, né? E tem muito, mas muito mesmo, de Deus. Eu vejo Deus no Rafa o tempo todo. Que bacana. Nas ações, enfim, nos projetos que a gente participa. E Carlão, faz 25 anos que eu vivo uma vida que eu nunca iria imaginar ter, né? De plena alegria e focando principalmente em não perder tempo com nada que não envolva amor e alegria. Você sabe, o Maurício, nesse período as redes sociais, os noticiários divulgaram muito, né, o 21 de março. Sim. E eu sou um fã do Romário inveterado. São dois, somos dois. E, cara, acho que a filhinha dele, a Ive, ela fez 17 anos agora. Isso. E se você vê, a gente conheceu o Romário, né, sempre como um jogador, um malandro, um mulherengo, né, o bad boy em alguns momentos. E quando ele fala da Ive, ele escreve sobre a Ive, ele passa uma coisa tão boa, cara, um Romário diferente daquele de seleção brasileira, daquele jogador, né? Ele passa a coisa do pai Romário, né? Ele se tornou um ser humano muito mais sensível. Para vocês é uma liderança? Sim. Ele tem nos ajudado, tem nos apoiado. A própria modalidade do futsal down é uma das pessoas, né, uma das personalidades que mais atua em prol do futsal down. Né? Ele está sempre presente e a gente percebe isso. Né? Eu estou com 59 anos, né? E a gente conheceu o Romário desde o início. Para mim, é um dos meus ídolos, né? E após o nascimento da Ive, é notória a mudança. Sem dúvida. Né? E ele mesmo fala. Né? Então, eles vêm com essa missão, viu, Carlão? De mostrar para a gente que a vida deve ser levada de outra forma. E eu queria entrar nesse contexto, né, da chegada do Rafa, como é que foi, quando vocês ficaram sabendo, como se descobre, como que vocês se comportaram a partir do momento em que ficaram sabendo. Conta essa história pra gente, Maurício. É uma história realmente. Nós descobrimos no 6º mês de gestação... Se alongar muito, eu deixo para o próximo bloco. Fica tranquilo. Tá bom. Não, então vamos deixar para o próximo. Não, tem tempo ainda. Pode? Então, vamos lá. No 6º mês de gestação, nós descobrimos que o Rafa tinha uma fissura no lábio, né? E a minha ex-mulher entrou em pânico por conta da novidade, né? Dessa situação. Lábio leporino, hoje conhecido como fissura lábio-palatal, né? Só que não dava para identificar, para nós leigos, a extensão, né? E naquele momento, eu queria acalmar a mãe, né? Porque tinha mais 3 meses de gestação. E o único meio que eu encontrei foi falar, olha, tem 3 meses ainda, pode ser que feche, né? Mas, enfim. Então, nós nos preparamos para fissura lábio-palatal, né? No 8º mês de gravidez, a obstetra descobriu que havia uma anormalidade cardíaca e pediu para que fizesse um exame. O exame foi inconclusivo e a médica decidiu fazer o parto no dia seguinte. Então foi assim. Prematuro? 8 meses. Prematuro. Foi uma noite em que a minha ex-mulher teve um pesadelo, que ele estava nascendo, enfim. E no dia seguinte fomos para a Santa Casa de Valinhos. Nossa, o que eu devo à Santa Casa de Valinhos, Nossa Senhora, aos médicos, enfim.
Nasceu o Rafa, ele veio para o quarto com esparadrapo no lábio, né? E ele não conseguia mamar, porque o leite saía pelo nariz. Ele tinha uma fissura no céu da boca e o lábio, né? E da síndrome de Down a gente não sabia até então, né? Mas tem aquele exame, né, Maurício? Translucência? Tem alguns exames que podem ser feitos se o casal quiser saber. Tá? Não são obrigatórios. E quem vai determinar se há necessidade também é profissional, é o médico, né? Alguns você pode fazer no 3º mês de gestação. Todos eles têm um prazo específico para fazer. Alguns mais invasivos, outros não, né? Mas isso depende da profissional e do casal, da mulher, né? Bom, enfim, no 2º dia, o Dr. Pedro Damiano, pediatra aqui de Valinhos, grande amigo também, ele nos deu a notícia que suspeitava da síndrome de Down por conta do olhinho puxado, da prega palmar, enfim. E o Rafa ficou mais alguns dias na UTI, porque ele não ganhava peso. Bonitinho, né? Ele olhando. E nós curtindo todo esse momento, buscando informações. Na época tinha muito pouca informação. E quando ele saiu, nós fomos encaminhados para um geneticista, para fazer o exame cariótipo. Esse exame, sim, daria, né, se teria. E foi constatado a trissomia do 21, né, a síndrome de Down. E nós recebemos uma notícia da seguinte maneira: ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ser mole igual aos outros e ele vai morrer cedo. Jamais permitam que um diagnóstico defina a vida de qualquer pessoa, ainda mais se for seu filho ou sua filha. Isso eu tenho como... E a gente leva essa mensagem em todo lugar que a gente passa. Não permita que nenhum profissional dê um diagnóstico desse. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta no 2º bloco com a continuação dessa história. Maurício, você está falando aqui, eu fico olhando, ele olha assim para você, ó. Sabe, tipo assim, que cara sensacional. Nada. Nós vamos para o intervalo, primeiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, síndrome de Down. Eu estou com o Maurício Carvalho e com o Rafa. Rafa, você está quietinho aí, mas você vai ter que falar alguma coisa, hein? Eu vou te cobrar no final, hein? Senão o Mauricião, ó. Vai. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, 2º bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, síndrome de Down. Eu estou aqui com o Maurício Carvalho, idealizador do projeto Maravilha Máxima. Estou com o Rafael Carvalho, que é filho do Mauricião. Maurício, então vamos lá, vamos continuar esta história. Saiu o diagnóstico, o médico deu toda aquela notícia daquela forma, né? Sim. E como que o pai... ele vira uma fortaleza para controlar a mãe, ou ele desaba também? Isso foi um ensinamento do meu pai e dos meus irmãos, né? Alguém tem que tá no comando, né? Sim. É fácil? Não é. Né? Imagino. Mas desde o nascimento do Rafa até hoje, eu costumo dizer que eu estou aprendendo mesmo, primeiro, a ser pai, e sobre síndrome de Down. Então, assim, eu continuo buscando informações para dar melhor qualidade de vida para o Rafa. Sim. Né? E naquela época, eu estava cursando, acho que o penúltimo ano da Faculdade de Direito, na Universidade de Guarulhos, que eu trabalhava lá. E eu fui para a biblioteca, era o recurso que a gente tinha. Né? Então, eu já fui atrás da literatura de pessoas com fissura, os casos mais graves. Porque eu não sabia como o Rafa iria nascer. Né? Então, eu já fui me preparando ali. Após o nascimento, com a questão da fissura e depois com a síndrome de Down, eu fui procurar profissionais, né? E o primeiro profissional foi um cirurgião plástico para fazer a cirurgia do lábio. E tinham passado para a gente que a gente precisava fazer isso rápido. E a gente estava muito tenso por conta disso. E nós encontramos o Dr. Diógenes Laércio Rocha,
um dos diretores do Centrinho de Bauru, que atendia em São Paulo. Então, Sim. nós fomos em São Paulo e a gente estava sentado assim. E ele olhando, a gente contar, né, sobre, e ele olhando pro Rafa, né? E a gente acabou de falar e perguntou, a gente pode marcar essa cirurgia, fazer essa cirurgia? Ele falou assim, calma, vai dar tudo certo. Quando ele tiver com mais peso, ele vai estar com uma resistência melhor, a gente faz uma outra avaliação e faz... No Dr. Diógenes, aí você se apegou. Nossa, ele era cara, virou a referência. Então, os profissionais que fazem a diferença, Sim. né? Ele nos passou Uma segurança uma também, segurança, né? A partir dali, a gente começou a correr com as situações em relação à síndrome de Down, Tá. enquanto as terapias, enfim, exames necessários. E eu posso te garantir, Carlão, que a maioria dos exames são exames de rotina mesmo, né? Caso haja alguma intercorrência, aí sim os profissionais atuam diretamente. A maioria das pessoas com Down nascem com uma cardiopatia, quase que 90% deles. O que é a cardiopatia? É como se for, popularmente, como se fosse um sopro. Tá. Né? Então é só uma pequena correção. Hoje a cirurgia cardíaca infantil está muito avançada, então assim, o êxito é de 99,9%, né? E eles passam a ter uma vida normal. Né? Então, essa cirurgia ela é recomendada logo nos primeiros dias de vida, né? Por quê? Para não evitar o cansaço, a fadiga, né? Para que dificulta o desenvolvimento deles. O Rafa, graças a Deus, não teve que passar por essa cirurgia, né? Mas passou pelas da boca, que ele nem lembra, mas a recuperação dele foi maravilhosa. Sim. Né? Foi sensacional. E no meio dessa caminhada nós encontramos outros profissionais sensacionais, profissionais que se tornaram irmãos, amigos, né, por conta disso aqui, ó. Olho no olho. Olho no olho. Cara, e o jeito de conversar, Sim. né, Carlão? Acho que uma mãe, quando tem um filho, recebeu uma notícia, às vezes de uma forma errada, pelo amor de Deus, atrapalha demais, né? Enfim. E de lá para cá a gente continua atrás de informação, Carlão. Sim. Como eu te disse, a gente não para, né? Mas mais do que buscar informações, hoje a gente acredita que nós pais, de uma maneira geral, que temos que levar informação sobre a síndrome de Down. Sim. Né? Não é que a sociedade é ignorante ou não quer saber, não. Não está no dia a dia dela. Então por que ela vai se interessar por aquilo? Né? Tá. E o nosso tempo é precioso, muito precioso. Então, assim, qual que é um dos caminhos? Para de reclamar do poder público, para de reclamar da escola, para de reclamar de profissionais e faça alguma coisa. Né? Nós temos pais de pessoas com Down em todas as profissões que você possa imaginar. Ô Maurício, só uma dúvida, a fissura tem a ver com a síndrome de Down ou não? São independentes? Carlão, excelente. Esqueci um detalhe importante. O Rafa foi o segundo caso na medicina mundial, Carlão. Tinha um caso na Rússia, né? E de lá para cá, o ano passado, uma moça de uma cidade do interior da Bahia entrou em contato com a gente porque o filho dela também nasceu. Então, para mim, até hoje, esse é o terceiro caso. O Rafa foi o segundo caso. Né? Então, assim, uma coisa... ganhou 2 vezes na loteria, né, Rafa? Eu acho. Mas, enfim, Carlão, as cirurgias foram um êxito, né? Ninguém percebe a marca da cirurgia no lábio dele. Passou por diversas correções odontológicas também, né? Maurício, a parte odontológica, a parte auditiva, visual, como que é? Então, tudo isso foi através de tratamentos profissionais, né? Mas você precisa tratar, você precisa ir atrás ou quem tem a síndrome de Down já nasce com essa situação de você, não, de repente, fissurado, a parte visual, a fissurada? O fissurado, né? A pessoa com síndrome de Down tem outros exames de rotina, enfim. A da fissura que necessitou dessa situação, tá? E hoje o Rafa
fala normalmente, come normalmente, enfim. A gente só tem que agradecer, né? Porque quando do nascimento você fica com a cabeça desse tamanho, né? Mas enfim, eu vejo muito a mão de Deus em tudo, cara. Sim. Muito, muito. Então, assim, esses profissionais que entraram na nossa vida, eu não tenho vida para agradecer, primeiro. E eu acho que tudo que nós fizermos pelos profissionais que fizeram a diferença na vida do Rafa, sim, é pouco, né? E o Rafa tem uma memória afetiva, Carlão. É um negócio sensacional. Lindo, né? Ô Maurício, aproveitando também, você falando, né, da fissura e tal, explicando a parte de saúde, você tocou no assunto de amamentação. Sim. E como é que foi esse processo? Por exemplo, ele foi perdendo peso? Como que vocês recuperaram, sim, de repente, o peso dele? Olha como são as coisas, aí aparece outro anjo de luz na história, né? Foi muito legal a tua pergunta. O Rafa ele não conseguia mamar no peito da mãe dele por conta da fissura, né? E no dia do nascimento dele, quem que estava no hospital, Carlão? Uma fonoaudióloga especializada em fissura lábio-palatal. Você imagina Valinhos, Santa Casa de Valinhos, sim, ter uma profissional, e essa profissional se chama Sandra Rossi, tá? Da qual eu devo a minha vida a ela. Porque o que essa mulher fez por nós, ela passou 2 meses indo diariamente na nossa casa para dar leite para o Rafa numa mamadeira com bico, sim, especial, e não cobrou 1 centavo da gente. Maurício, essa dificuldade é por causa da fissura ou por causa do da fissura, mas tinha a questão da hipotonia. Eles têm uma flacidez muscular. Tá. Então, assim, geralmente eles cansam, geralmente, tá? E o Rafa, por conta da fissura, tudo que ele conseguia ingerir, saía. Sim. Então, assim, ele não ganhava peso, né? E isso foi uma luta, foi uns 6 meses nessa batalha. Não, era um toquinho, né, Rafa? Era, ó, desse tamanho, assim. Mas, cara, sempre sorrindo, sempre buscando a mão. Eu lembro que ele ficava passando a mão no meu bigode e na barba para dormir, sabe? Sim. Cara, então assim, a gente se emociona, né, Rafa? Muito, né? Ô, Rafa, você ficava alisando o papai aqui assim, ó? É isso, Rafa? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Você fazia assim na minha barba, né? Vamos contar um bastidor aqui, Maurício, da parte da maquiagem? Vamos. Que para estar aqui, a gente tem que passar um pozinho para tirar um pouco o brilho. O Maurício encarou. E o Rafa, como é que foi, Maurício? Não. De jeito nenhum, né, Rafa? Chega de maquiagem. Você falou também essa parte do carinho, né? Essa parte, sim, do, né, o conhecer, né? Esse é meu pai, essa é minha mãe e tal. Existe, eu não sei se é dito popular, se é o folclore, não sei, mas falam que as pessoas com síndrome de Down, ela tem, não sei, um sentido do carinho mais aguçado. Então, Carlão, é outra situação. Eu não sei se elas se apegam demais às pessoas. Existe isso, Maurício? Não existe. Não existe. Na verdade, isso é um mito, né? Então, cabe a nós desmistificar, porque isso leva a situações deles serem chamados de anjinhos, especiais, coitadinhos, e isso atrapalha no amadurecimento deles. Tá. Né? Lógico que eles vão querer tudo isso, sim, quem não quer? Sim, o dengo, né? Então, assim, se a gente parar de utilizar esses termos, ajuda muito a gente, sim, em relação à questão do amadurecimento. Né? Eles são... É a mesma coisa de falar pais atípicos, mães atípicas. Eu não gosto. Tá. Para mim, pai é pai. Não importa se seu filho tenha deficiência ou não. Mãe é mãe. Tá. Né? Mas isso é meu também. Maurício, para encerrar o bloco, a gente vai para o intervalo e para a gente focar o terceiro bloco no seu projeto, que é maravilhoso, que é sensacional. A gente falou aqui de carinho, a gente falou mais... Dá trabalho também, por exemplo, já deu umas palmadinhas, leva bronca, como é que a parte que você tem que ser o pai sim, mesmo, não o amigão. Leva bronca sim, principalmente quando faz alguma coisa que a gente já tinha conversado, sim, da forma de fazer. Como que é o seu processo de cobrar ele? Como eu cobro a Marina,
Tá. Né? A Marina não tem deficiência, então assim, a mesma pegada. Por quê? Não é porque tem deficiência que você vai deixar de colocar regras, de chamar a atenção. Né? Acredito que esse seja um grande obstáculo colocado pelos pais. Sim. Né? Então a gente tem que rever isso. E a rotina? O dormir, o acordar, a escola, o trabalho? Cara, o Rafa tem a mesma mania que eu. Nós acordamos cedo, né, Rafa? Antes que o galo, geralmente. Ele já manda... Hein? Porque para eu acordar cedo é uma dureza, Rafa. Depois você vai me ensinar. E é nosso, enfim. E ele já manda mensagem no grupo da família. Bom dia, anima a galera. E é dele, né? Não sei para quem que puxou, mas enfim. E, cara, já levanta, arruma a cama dele, né, Rafa? Legal. Ele toma um remédio para tireoide, fica meia hora em jejum, depois faz o café da manhã e ele faz muita coisa. Maurício, quando ele recebe uma bronca sua, qual que é a reação dele? Ele fica me olhando, me fitando, né, de rabo de olho, como que... Aqui ele está olhando para você cheio de coraçãozinho, assim, sabe? Mas quando você dá bronca... Não, ele fica sentido. Só que eles têm uma virtude, uma qualidade. Cara, no dia seguinte... Às vezes nem no dia seguinte, às vezes horas depois... Tá certo. Maurício Carvalho, Rafael Carvalho, aqui essa dupla maravilhosa. Maurício, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, aí você vai contar desse projeto, como surgiu, como que ele funciona, vamos falar muito aí sobre Maravilha Máxima, a história desse girassol também, que eu achei sensacional. O intervalo é muito rápido, Ação Nacional, o tema de hoje, Síndrome de Down. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, Síndrome de Down. Eu estou aqui com o Maurício Carvalho, Maravilha Máxima, e com o Rafael Carvalho, palestrante e filho do meu parceiro Mauricião aqui. Maurício, eu vou fazer uma pergunta e que você já pode englobar também o seu projeto da Maravilha Máxima. Os estímulos, eles devem começar desde o nascimento para que as crianças com síndrome de Down sejam capazes de vencer as limitações? Já pode englobar também o seu projeto. Com certeza, e faz total diferença, né? O quanto antes eles receberem esse estímulo, né? E, logicamente, com profissionais capacitados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, faz total diferença. E a começar em casa, pelos pais, né? O Rafael, que é hoje também, a mãe do Rafael estimulou muito o Rafa, mas muito mesmo. Os estímulos que você fala, assim, ele se tornar um independente. Sim, a busca nossa aumentou a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down. Até uns 30 anos atrás, a expectativa era em torno de 30, no máximo 40 anos. Hoje eles estão passando dos 60 anos. Isso nos leva a pensar, e é real, naturalmente nós vamos morrer antes que eles. Então a gente precisa avançar no quesito amadurecimento, para eles serem o mais independentes possíveis, né? Não é um encargo da irmã ou dos irmãos terem que tomar conta dos nossos filhos, né? Acontece, mas isso é de uma forma natural. Nós, enquanto pais, temos que nos atentar a isso. Então, correr com a estimulação. Pelo que você fala, assim, e até pela postura do Rafa, ele tem essa independência, né? Não do jeito que a gente gostaria. Tá? Porque nós não avançamos em algumas situações em que outros avançaram. Por exemplo, o Rafa não toma um ônibus sozinho. Nós temos pessoas com Down que vão trabalhar de ônibus, saem de casa, mas aí entra a composição, a estrutura familiar, né? Às vezes a necessidade leva com que os pais trabalhavam, ele tinha que se virar sozinho, né? O Rafa, a gente quis fazer tudo para ele, e isso não é bom, não tem que fazer, você tem que ensinar, faça sozinho. Pescar o peixe. Pescar o peixe, é isso aí. Então a gente está avançando muito nisso, os estímulos através oferecidos através da prática esportiva têm uma importância, para mim, hoje, olhando para trás... eu quero deixar isso para o último bloco. Essencial, a gente fala sobre isso, né?
E aí você pediu para me falar sobre o Maravilha Máxima. Vamos lá. Então vamos lá. O Maravilha Máxima, ele surgiu no ano de 2017, em conversa com um amigo meu, publicitário, Júlio Borges, que é outro cara que faz a diferença no mundo, deixa esse mundo melhor. Ele é publicitário e conversando com ele, eu falei, Júlio, eu queria um nome para um movimento, né, de ações de inclusão. E o que você me sugere? Ele, na hora, ele falou assim, Maravilha Máxima, porque eu falava muito Maravilha Máxima, para tudo que é mais do que maravilhoso, né? Só que quando ele falou, eu falei, mas Júlio é grande, Júlio. Pô, Sim. Maravilha Máxima. E ele me chama de velho. Ô, velho, espera. Meia horinha depois, cara, ele falou, ó, tá pronto. É Maravilha Máxima com 21 no meio. Eu falei, mas que 21? Eu falei, eu dobrei o X. O cara é publicitário mesmo, velho. Sensacional, né? Sensacional. E eu passei algumas coisas para ele em relação ao girassol, né? Porque a maioria das flores tem 21 pétalas, né? Remete ao 21 também. Tem a questão do girassol quando o tempo está fechado, não tem só um vira para o outro para se aquecer, que é o que a gente faz. E a gente fala sobre isso na palestra. Tem toda uma construção de início da palestra em cima disso. E é uma homenagem que a gente quis prestar a um restaurante que tem na Itália, em Roma, que se chama La Locanda dei Girasoli, em que a arte é um girassol desse restaurante, mas o mais legal, os funcionários têm síndrome de Down, né? Então acompanhava eles há muito tempo. Nossa. E o Júlio, na época, ele sugeriu uma frase, o sol nasce para todos. Cara, perfeito, né? Bacana, mas eu estava incomodado. Eu queria falar de Deus na imagem, Carlão. Tá. Né? E aí eu mudei a frase para o reino do bem chegou. Por quê? Eu vejo Deus nessa oportunidade que você está me dando, nos dando. Sim. Tá? Eu enxergo Deus no Rafa. Né? Eu acho que... Eu não aguento ele olhar para você, cara. É sensacional. E a partir do momento que a gente passou a utilizar essa frase, as portas foram se abrindo de uma forma, assim, que a gente não imaginava. Não tinha dimensão que ia tomar. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Então, assim, o Rafa quis dar palestra. Foi você que quis dar palestra, filho? Ele chegou um dia e falou, pai, eu quero dar palestra. Eu falei, caramba, e agora, né? E a gente tem muita foto de todos os momentos, praticamente. Ele tem uma memória maravilhosa. E olha que bacana, isso para as pessoas com síndrome de Down, quando a gente for conversar com eles, faça perguntas de acordo com a idade. Tá. Não infantilize, né? Segundo, perguntas curtas e objetivas. Não emenda uma pergunta atrás da outra, ou faz aquele textão e põe a pergunta, porque não vai rolar. Né? Tá igual a minha esposa quando pede para eu fazer compra, traz isso, traz aquilo. Não. Você já pediu duas coisas, não dá. Não é assim, Maurício? Não, tem que fechar uma janelinha, vamos devagar, é isso mesmo. E para facilitar a leitura, o que a gente percebe? Também, frases curtas e com espaço maior entre as palavras. É sucesso, cara. Então, são situações que simples e que ajudam bastante, né? E aí, através de fotos e frases, né, ele foi desenvolvendo a palestra. E, cara, ele no palco, na segunda-feira, no dia 21 de março, nós estivemos em Itajubá. Do meu amigo Eduardo Sato lá, ele convidou o Rafa para dar uma palestra lá, e o palco é enorme. É um teatro muito bonito. E nós nunca tivemos um teatro tão grande, né? Cara, ele subiu no palco, eu falei, e aí? Pô, maneiro esse palco. Ô, Maurício, palestra é um dos focos também? Ou cara, essa situação é uma coisa do Rafa? É do Rafa, mas se tornou uma ferramenta... Vocês passam também. Se tornou uma ferramenta muito importante relacionada ao incômodo positivo. Porque a gente quer que outros pais e outros filhos levem a sua mensagem, as suas histórias. Por quê?
Cara, tem cada história, Imagina. E o que isso transforma a vida de outras pessoas. Sim. Então, assim, nós nunca vamos alcançar o público todo. Tá. Não. Mas a gente quer que outros façam. E estão fazendo. Sim. E além dessa coisa de palestra, tal, o que vocês apresentam mais? Então, e o Maravilha Máxima, na verdade, é um movimento, né, de ações e projetos de inclusão feitos através de construção coletiva. O que é essa construção coletiva? São os profissionais que fizeram a diferença na vida do Rafa, que eu convido para participar como voluntários, todos nós somos voluntários, para levar para a sociedade o potencial que eles têm, a capacidade. Então, nós temos projetos de inclusão através da culinária, inclusão através da fotografia, inclusão através do teatro, enfim. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para outro bloco. Vamos garantir a audiência. Tá bom. Pô, tem feijoada, tem sertanejo, tem futebol. Poxa. Tem bastante coisa. Vamos para o rápido intervalo. Poxa, Mauricião, aliás, o último intervalo, temos no último bloco também, mas eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui, porque tem muita história bacana para ser contada aí. Por essa dupla, a dupla Carvalho, a dupla Carvalho, o Maurício e o Rafa. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Ação Nacional, o tema de hoje, Síndrome de Down. É isso aí. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, nesse bate-papo maravilhoso, muito gostoso, muito leve, Maurício. É brincadeira como você tem essa coisa de acalmar, assim, a maneira como você fala. E eu tô apaixonado pelo olhar do Rafa para você, cara, é sensacional. Maurício Carvalho, o tema de hoje, Síndrome de Down. Estou aqui com o Maurício Carvalho e com o Rafael Carvalho, pra gente aqui o popular Rafa. Maurício, então vamos continuar falando dos projetos que você tem dentro do projeto. Maravilha Máxima. Como eu te disse, são projetos feitos com profissionais que fizeram a diferença na vida do Rafa e de outras pessoas com deficiência intelectual. A maioria deles foram desenvolvidos com a terapeuta ocupacional Raquel Ortega, com o chefe e professor de gastronomia Davi Furigo de Melo e o chefe Manu, né, jornalista em Campinas, enfim. E mais uma infinidade de profissionais voluntários, Carlão, da área de terapia ocupacional, de gastronomia, enfim. O de fotografia feito com o Ricardo Lima, o Lilica, fotógrafo, enfim. E nós iniciamos para ser um projeto por ano, que foi o Feijoadão, feijoada com tempero de inclusão. Só que foi tão bonito o projeto, foi tão gostoso, que nós decidimos, nós decidimos não, Deus nos levou a conhecer outras pessoas e nós realizamos o Sertanejão, que inclusão aliás, ai caramba, me faltou da música, aqui. Através da música? Com música, e demos a opção para eles de escolherem entre a culinária e a música. O que você escolheu, Rafa? A dança, mas com aula de dança, não é qualquer. Eles foram aprender, né, com o professor Seixe em Campinas, e foi assim maravilhoso. Depois do Sertanejão surgiu Cucina Felite, que nós realizamos no restaurante da Nona, através da Nina, da proprietária, enfim, que foi um sucesso também, com música italiana, massa. E eles na culinária? Eles na culinária, né? E na dança também. Então são eventos para 200 pessoas. Isso é em um dia, por exemplo? Eles trabalham, na verdade, 4 dias. O primeiro dia, nós perguntamos, através de orientação terapêutica, se eles sabem o que vai naquele prato, por exemplo, na feijoada, quais os componentes. Cada um fala o que sabe, é muito legal. Bacana. Aí ela entra e fala, não, vai o paio, tem a couve, tem a laranja, enfim, né, o toucinho. No segundo dia, eles vão fazer a compra desses produtos no mercado, mas eles vão procurar, né, eles vão com uma lista de compras, também com orientação, né, da terapeuta. No terceiro dia, eles fazem o pré-preparo dos produtos. Então, no caso da feijoada, cortar as carnes, dessalgar, limpar as verduras. E no dia do evento, nós chegamos com eles às 7 horas da manhã, alguns pais reclamam,
porque é no domingo, 7 da né? 7 da madrugada. manhã, mas, cara, mas é lindo. Né? A gente faz uma roda com todos os voluntários, isso dentro da cozinha, né? Dos espaços, e a gente faz uma oração inicial. Sim. Né? Após a oração inicial, eles preparam o café da manhã, cada um faz o seu, e logo após inicia as atividades para receber os convidados. Então, arrumar a mesa, talheres, enfim, cozinhar, preparar a feijuca, né? Bacana. E, cara, a satisfação deles Imagino, deve vendo os ser pais sensacional. chegando, né? Os familiares, os amigos, e falam, eu fiz. Eles ficam todos É sensacional. Não, é orgulhosos, né? sensacional. É sensacional. Mas, Carlão, nós não poderíamos deixar de falar aqui do futsal down. Tá? A parte esportiva que você É disse. encantador, é uma coisa assim, eu não imaginava viver o que eu estou vivendo, né, por conta do esporte. Sou apaixonado por futebol, o Rafa gosta de jogar e eu, juntamente com dois amigos, o Marcos Riboli, fotojornalista, que também tem um filho com Down, o João Pedro, que o sonho do João Pedro é ser jogador da Ponte Preta. E o José Peixotão, que é um profissional de uma excelência, cara. É uma coisa assim... O futsal down é o primeiro em Campinas? É a primeira equipe de Campinas, feminina e masculina. É a primeira equipe do Brasil que conta com divisão de base, ou seja, com crianças a partir de 6 anos de idade, né, Rafa? É a primeira equipe do Brasil que tem na sua comissão técnica uma educadora física com síndrome de Down, a professora Bianca Dias Tagliacoso. É a primeira equipe do Brasil que conta na organização com pais. Então, o nosso olhar não é só alto rendimento, muito pelo contrário, é desenvolvimento humano, Socialização. né? Socialização, enfim. Então nós começamos com 8 atletas, hoje são mais de 60 atletas. Qualquer pessoa com Down pode participar? Qualquer pessoa com Down. Ela só precisa levar no treino, né, que vai iniciar, uma autorização médica que permite que ela tenha prática Existem esportiva. níveis, Maurício? De síndrome de Down? Não. E para jogar, assim? Não. Tá. O que existe até hoje, assim, as competições oficiais que são organizadas pela CBDI, Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais, essas competições são a partir de 15 anos de idade. Por conta desse modelo nosso, a própria CBDI já está pensando em criar campeonatos para outras faixas etárias e criar a seleção feminina de futsal down. Cara, que trabalho sensacional você faz, Maurício. Mas a gente fala, Carlão, e é verdade, nós não fazemos nada sozinho. O coletivo é a minha paixão. Né? Por quê? Eu costumo dizer, os profissionais são o José Peixotão e o Marcos Riboli, eu só fico pondo lenha na fogueira. E uma coisa que me apaixona é a fomentação da abertura de novas equipes pelo Brasil. Eu não vejo o Brasil sem uma equipe em cada capital, né, nos próximos 2 anos, e depois uma em cada cidade. Isso é um fruto maravilhoso, né? Um fruto saboroso, uma recompensa sensacional. Cara, você vê a alegria deles, Carlão, o relato das famílias em relação à melhora em todos os sentidos, não só da saúde. A gente conversava fora do ar aqui, o esporte ele traz tudo na realidade o que você passa na vida, né? Sim. Frustração pela derrota, alegria pela vitória, disciplina, a socialização, a questão do pertencimento. Tudo, é sensacional. Né? Tudo. Autoestima, melhora. O coletivo, a amizade. As regras, Sim. A questão de saber a hora, né, certa, e tudo isso passado por profissionais. Né? E nós temos, na modalidade, profissionais maravilhosos, Carlão. O Maurício, aí no jogo, assim, eles ficam
pé da vida, perdendo, quando Cara, perde? quando grupo, a discussão, por exemplo. A cobrança, era para você não tocar? A cobrança, mas o mais legal, quando termina o jogo, as duas equipes se abraçam como se as duas tivessem ganhado. Sim. Porque você imagina, Carlão, essa galera toda, o futsal down ele iniciou no Brasil no ano de 2003, com a Associação JR de São Paulo. E teve na figura do Cleiton Monteiro, que é o técnico da seleção brasileira, um incentivador nato, é dele. Né? Então eu falo assim, a gente está pegando a via asfaltada. Se ele não tivesse iniciado lá atrás, a gente não estaria conversando sobre isso aqui. Ô Maurício, e essa fera aí? Ele joga? Que posição que você joga hoje, Rafa? Eu jogo no ala. De ala? E você gosta de fazer gol ou você gosta de passar a bola? De passar a bola. De passar a bola. Toca bem a bola, Então, de acordo com o coração dele, ele seria o Marcos Rocha, o palmeirense? Eu acho que ele tá mais para quem, Rafa? Que jogador que você gosta? Daniel Alves? Eu gosto do Felipe Melo. Felipe Melo, ajuda. Você acha? Cara, e é dele. Você é igual o Felipe Melo no campo, gosta do briguento, Felipe Melo, mas cara. joga muito. A raça, a questão da determinação, enfim. É bem bacana. Que legal. E agora, do dia 1º ao dia 10 de abril, o Brasil está indo em busca do bicampeonato em Lima, no Peru, né? Sim. Maurício, restando 2 minutos e 20 por aí para o final, você deu tantas lições, passou tantos recados bacanas, recados legais, recados sensacionais, de muito otimismo, e eu queria que você passasse uma última mensagem para os papais. Ou para as pessoas, né, em geral, não só papais de síndrome de Down. Tem uma frase que eu gosto muito, eu cito bastante, que é do Hermann Hesse, que é: eu não sou aquele que sabe, mas aquele que busca. Então eu continuo buscando. Né? Tudo que eu não sei eu vou aprender. Eu vou correndo aprender com pessoas que eu acredito e que vão fazer a diferença. A outra é que eu acho que o que eles precisam é de oportunidade, né? E essas oportunidades, elas têm que ser oferecidas primeiro por nós, pelos pais, né? Eu acho que o quanto a gente puder proporcionar para eles de ferramentas para que eles se desenvolvam é o melhor caminho, tá? Então, aquilo que eu já falei no início, né? Jamais permitam que um diagnóstico defina a vida de qualquer pessoa. É muito, né? Porque o que o Rafa tem feito me surpreende. Não pelo fato de ter a síndrome de Down. É por ele ser a presença de Deus viva na minha vida. E a gente, cara, essas oportunidades que vocês nos oferecem, desculpe, mas eu me emociono mesmo, vocês não têm ideia da dimensão disso. Viu, Carlão? Então, assim, eu tenho que te agradecer novamente, toda a equipe, por poder estar passando um pouquino, né, do que esse cara aqui já tem transformado de vida. Sensacional, viu? Maurício. Deus abençoe, cara. Vocês. Você está emocionando a todos nós, mas parabéns mesmo de coração pela pessoa que você é, a maneira como você encara tudo isso, com muita força, com muita raça, com muita alegria. E o meu ala direito aqui, Rafael Carvalho, fã de Felipe Melo. Só isso, só. Maurício, para encerrar mesmo o nosso programa, os contatos, por favor. O WhatsApp 19 998 45 4545, o site www.maravilhamáxima.com e o Instagram Maravilha Máxima. Tá certo. Gente, muito obrigado de coração. Um beijo em vocês dois. Esse Rafa é uma figura sensacional. Maurício, você é amigo demais. Obrigado. O Ação Nacional fica por aqui. Eles vão voltar, né? Sem dúvida alguma. Mas a gente, todo sábado às 10h30, sempre com um assunto bacana como esse para você. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.